cenário diferente, né, Mário, do costume. Estamos no nosso terceiro podcast, Verde Água. A gente está num lugar bem especial, que eu acho que vai ser um tema bem legal aí para a gente desenvolver. Tá? Eu sou a Vanessa, trabalho na parte de marketing da Canuman. Estou aqui do lado do Mário, nosso diretor. Fala um Tudo bem, pessoal. Prazer estar aqui junto com o nosso parceiro. A Van vai apresentar. Meu nome é Mário Borba, eu sou o diretor da Canuman, empresa de gestão, manutenção e otimização do uso da água. Hoje nós vamos falar bastante daquilo que acho que todo mundo está mais falando no mundo, né, atualmente. Exatamente. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje da inteligência artificial. A gente vai falar de todos os lugares onde ela está entrando com tudo aí no nosso cotidiano, né? E aqui a gente está na empresa Gênesis, que faz o desenvolvimento de inteligência artificial, com o nosso amigo aí, o João Galdino. Muito prazer, se apresenta, fala um pouquinho da Gênesis pra gente. Bom, eu sou o João Galdino, eu sou CEO e fundador da Gênesis. A Gênesis é uma empresa que vem com foco de Machine Learning, IA, para atender todo o segmento industrial e hospitalar com uma solução de IA. Inteligência artificial sofre um hype, né? Então a galera olha muito para ChatGPT e o que tem no mercado, mas é a aplicação da inteligência artificial para negócio, para aplicar e para resolver soluções na prática, no dia a dia. Eu, falando um pouquinho da minha pessoa, eu sou engenheiro de automação e controle, sou professor de inteligência artificial na Unicamp e na Unisal, dou aula de Machine Learning para pós-graduação e MBA. E atualmente nós temos um algoritmo proprietário, nós desenvolvemos dentro da Gênesis com patente da empresa, tudo bonitinho com IA e Machine Learning, e utilizamos algumas tecnologias de mercado, como da IBM. Que ótimo! E a gente vê que, como você já tinha comentado agora, né, sobre o chat, GPT, que todo mundo usa, né? Hoje a gente até brinca, né? Nós que somos jornalistas falamos, gente, jornalista não precisa mais trabalhar, né? Faz a inteligência artificial trabalhar por ela, né? Fácil, né? Verdade. Não, mas não é bem assim também, até porque a gente sabe que mesmo a inteligência artificial não consegue em algumas horas aí substituir o humano, né? Sim. A gente vê também a inteligência artificial em vários lugares, tipo a internet mesmo, em aplicativo de celular, a parte mesmo de assistência pessoal, que é a Alexa, né? Comunicação e marketing, que são os robôs de atendimento. Uma das coisas, como você disse, na parte de medicina, educação, tudo. Sim. Mas como é que você vê essa questão da inteligência artificial dentro da indústria? Porque a gente fala muito da indústria 4.0, né? Sim. Onde eles fazem várias partes, né? Dentro da empresa, na parte de manufatura, na parte mesmo do marketing e outras partes também dentro da empresa, a gente vê a inteligência artificial. Como é que você vê esse cenário? Acho que os maiores desafios hoje de uma implantação de uma inteligência artificial na indústria é você olhar 3 cenários. Primeiro, que muitas das indústrias querem ir para a inteligência artificial, mas elas não são nem 4.0. Eu brinco o seguinte, o grande problema hoje da área industrial é que tem muita indústria que ainda está no papel. Ela nem informatizada ela está, o que dirá sensorizada. Então, esse é um grande desafio hoje do mercado brasileiro, é realmente construir uma ideologia 4.0, para assim colocar a inteligência artificial. Nós já fizemos visitas de diagnóstico em diversos clientes, que eu olhei para o cliente e falei, cara, você primeiro precisa fazer um plano de automação, para você realmente conseguir ter o entregável que você deseja em inteligência artificial. Esse diagnóstico a Gênesis faz com auxílio de especialistas, a gente sempre precisa desse conceito, até falando uma referência na Canuman, para conseguir realmente montar um conceito e um contexto que traga um resultado para o cliente. Porque muitas vezes o cliente ele quer usar a inteligência artificial, ele tem todo aquele desejo por conta do hype, mas no contexto de aplicação mesmo ali do dia a dia, ele não está preparado para aquilo. Nós brincamos até o seguinte, até na questão dos alertas da inteligência artificial, porque muitas vezes o cara tem tanto problema crônico, que a hora que ele passa a monitorar, ele fica com medo do resultado. Apitar, né? Exatamente. A gente teve um caso que eu não posso falar o cliente, mas o conceito, que um dia a inteligência artificial notificou 539 vezes uma ocorrência. Então, assim, notificou todo mundo, todo o tempo,
porque era crônico o problema. E ela fez o papel dela. Isso é o que é a diferença entre o papel e a prática. O papel e a prática. E isso é uma coisa que vocês sabem muito bem, e é o conceito que eu olho. Quando a gente prepara um cliente para IA, nós preparamos um cliente em fase. Porque o conceito da IA aplicado de uma vez pode ser danoso. Porque é aquela questão de gerenciamento de risco, né? Se eu nunca gerenciei, eu vou gerenciar, o cliente realmente fica preocupado porque ele passa a ver um problema que antes ele não via. E de uma forma que muitas vezes, no bom sentido, ele maquiava. Vou falar, eu vejo depois. Sim. E quando você põe uma IA, ela não vai ter esse conceito, né? Principalmente quando você tem uma IA, uma empresa especialista na ponta. Fala, cara, preciso resolver. Para realmente você não ter um problema maior. Até mais na parte mesmo da manufatura, né? Que seria trabalho com máquinas pesadas, tal, com o humano lá também, né? Nessas máquinas. A gente sabe que existe a questão também da segurança do trabalho, né? Os sindicatos, então tem todo esse problema. E daí quando você falou que aparece muito, né? A inteligência artificial ela não consegue maquiar essas coisas, eles têm problemas além da questão do problema em si, mas mais também com a parte também do ser humano que está trabalhando nessa máquina, de EPI, das questões mesmo trabalhistas, né, que acaba virando uma bola de neve para a empresa, né? E isso é uma coisa que você falou que é interessante. Eu tenho até um cliente que usa a nossa solução no segmento de segurança do trabalho, que o maior foco dele foi avaliar os riscos que ele tinha de acidente. E isso foi uma experiência bem interessante, até legal compartilhar com a galera para o pessoal olhar, porque assim, João, você resolveu o problema do cara? Não. Mas a IA mapeou de verdade. E ele tinha uma visão, nesse caso, que, cara, meu maior problema é a empilhadeira. A visão do cara como empresa, como processo, e na verdade, a hora que a IA começou a analisar, depois de 6 meses, 1 ano, ela falou, não, seu problema é celular. E aí o cara olhou e falou, caramba, mas meu problema é celular. Porque o celular está presente em tudo quanto é lugar, mesmo você tendo toda uma política de segurança do trabalho forte, rigorosa, o celular que influencia os acidentes com empilhadeira ou com qualquer outro caso. Então, isso é uma coisa que é comum a gente ver e realmente é revelador. Em todo o contexto de aplicação, seja água, energia ou monitoramento. Hoje, por exemplo, o trabalho, né, que vocês fazem, ele está em todos os campos. Praticamente em todos os campos dentro de um, a gente trabalha em indústria, a gente trabalha também muito em condomínios, empreendimentos comerciais, então academias, colégios e tal. E hoje o trabalho que vocês fazem, ele envolve tudo, desde da manutenção até o administrativo, enfim, vocês têm um leque grande para atuar. Sim, e aí 2 pontos que eu acho que é importante falar, Mário. A gente entra, o principal core foi começar na manutenção e depois entrar em toda a camada de monitoramento em qualquer segmento. Esse é o contexto. O que eu entrego para o cara é algo puro, pronto, só que aí uma empresa especialista vem e trabalha todo o cenário. Fazendo essa analogia de diversas verticais de mercado, colocando uma de exemplo, é a área médica. Hoje eu atendo muito o cenário de manutenção de equipamento médico e infraestrutura, porque eles nos veem como uma plataforma de engenharia, né? Mas isso, óbvio, acaba se ampliando por conta do uso da IA, e a gente tem inteligência artificial hoje aplicada nesse segmento, por exemplo, no RH, que não é o core business da Gênesis, mas ela ajuda. Ela ajuda, tá? O que a gente estava conversando aqui antes até, a inteligência artificial, ela entrega dados, né? Ela entrega nesse serviço, ela fala onde que tu tem que atuar, que você falou já umas 2 ou 3 vezes que a empresa é especialista, né? Sim. Porque tem uma hora que ela para, entre aspas, ela vai estar te entregando um monte de dados, ela está te entregando o que você precisa fazer, mas a partir daí você tem que ter um especialista para você vai fazer com os dados, né? Analisar os dados e o que vai fazer com eles, né? Esse é um erro comum de muitas empresas, fábricas, clientes, enfim. Eles acham que a inteligência artificial vai resolver tudo, que ele não precisa mais de um especialista. Eu costumo brincar o seguinte, eles estão totalmente errados, porque ela vai ser o assistente para falar especialista, trabalha aqui. Desculpa, isso tem até um conceito que a gente coloca, que é o seguinte,
Cara, beleza, a IA vai monitorar a água? Vai. Só que eu preciso da Canuma para realmente diagnosticar. Porque se não tiver uma pessoa que tenha conhecimento suficiente para falar assim, para onde vai resolver o caso, não adianta só monitorar. Monitorar por monitorar, sei lá, vou fazer uma brincadeira, saber se monitora. Sim. Mas nada. Enfim, mas assim, no conceito de realmente resolver o problema, precisa sempre do especialista. Sempre. E na minha visão de quem trabalha com IA pura, não vai mudar esse cenário. A galera acha que por conta do ChatGPT, por conta disso, daquilo, eu não vou mais precisar de especialista. Eu diria que é o contrário. Você vai precisar cada vez mais. Especialista melhor, talvez. Exato. O cara vai Potencializar. potencializar, porque subiu o sarrafo, vamos dizer assim, né? Subiu o sarrafo da qualidade do trabalho da entrega, provavelmente. Justo. Então é o que a gente vê. E assim, você disse em relação, né, quando você chega numa indústria ou num cliente, que muitas vezes eles não estão preparados nem para fazer qualquer tipo de monitoramento, quanto mais um monitoramento, colocar uma inteligência artificial e tal, e eu vejo isso muito no nosso trabalho, porque a água, que a gente estava conversando, a água ela é meio deixada de lado nesse sentido, porque ela não provoca muito dano, né? Sim. Ela não é um gás que pode explodir, ela não é uma energia que pode pegar fogo, tal, essas coisas. E a água, a tendência que a gente, tanto é que a gente fala, né? O nosso foco é a água, porque a gente quer trabalhar a água. Sim. Como é que você vê hoje os clientes, né? Quando o cliente chega para você e você começa a apresentar tudo o que ela pode fazer, como é que você está vendo? A reação é o quê? É medo? A reação é de surpresa? Como que tá? Cara, isso é bem legal, porque na verdade assim, as reações elas são diversas e é muito engraçado isso, que você pode pegar cliente muito grande e cliente pequenininho, que muitas vezes ele fala, cara, eu não imaginava que estava tão evoluído assim. O cara olha e fala, cara, eu preciso realmente me atualizar. Uma das maiores fábricas do Brasil teve aqui, a gente conversando, cara, eu preciso me atualizar. O cara falou desse jeito, o cara falou, cara, eu preciso olhar para o mercado para ver o que está sendo feito. Porque realmente a evolução da IA e do Machine Learning nos últimos 3 anos realmente é assustadora. E os próximos 5 vai ser mais ainda. No contexto. Isso é uma coisa que nenhum sistema faz. Sim. E uma IA faz. Então, nesse contexto, nós mostramos isso numa feira recentemente, os clientes ficaram assim, uou, sério? Mas no meu histórico, lógico que aí levanta outros precedentes. O técnico escrever direito, escrever bem, realmente descrever aquilo que resolveu, né? Mas, cara, só o fato dela me sugerir a solução para o próximo caso com base no anterior ou no meu histórico, isso é revolucionário. Então, como falando aqui no contexto da pergunta, tem cliente que fica muito assustado, fala, cara, preciso me atualizar. E tem cliente que fala assim, cara, preciso fazer um plano de trabalho para realmente entrar nesse mundo. E o que eu mais sugiro e gosto, vou ser sincero com vocês, é o cliente que fala assim, eu vou dar o primeiro passo. Isso que eu ia Porque ele não precisa chegar no último. Vamos construir o alicerce, porque construindo dia a dia você vai chegar no resultado final lá. É a brincadeira que eu faço, fazer uma alusão com vocês aqui, na solução do óculos da Apple, né? Vocês sabem que a gente está trabalhando muito com a realidade aumentada. A gente está trabalhando com vários óculos aqui na Gênesis, prevendo que no futuro o manutentor, o engenheiro, o gestor vai trabalhar com óculos. E isso para IA é uma coisa meio que intrínseca. Eu vou colocar o óculos e vou ver ela andando, né? Então, assim, esse conceito é uma coisa que nós estamos trabalhando já há 4 anos. A Apple lançou o óculos, a galera começou a falar assim, mas isso aí ela fez agora. Não, cara, isso é um projeto de 10 anos. O cara está olhando para o futuro, ele construiu o alicerce. O alicerce nasceu com o Steve Jobs. Então foi vindo para realmente nascer o contexto. E aí é a mesma coisa. E aí é uma coisa que está em constante evolução. Você precisa construir a solução igual a Canuma faz, no conceito, e aplicar a solução, porque você traz um resultado diferente. E isso vai evoluir, conforme todo o cenário. E nessa questão do medo, né, do assustador e tal, eu sei porque em casa, né, eu tenho isso, minha esposa, ela fala, eu quero fugir, eu quero ir pro mato, eu quero ficar, não quero nada disso. Mas não é um problema, né? Isso na verdade, tem muita gente que está com medo mesmo do que vai acontecer, né? Fala, nossa senhora, o que vai acontecer com o ser humano? O ser humano não vai ser mais necessário isso, aquilo e tal, não vai ter mais produção. Só que vão surgir outras novas,
né? Que é o que você disse, vão ter especialistas muito mais graduados naquilo efetivamente para solucionar os problemas de forma muito mais rápida. Aqui no nosso caso é justamente isso que a gente propõe, né? E acredito que também em todos os segmentos aí que você está trabalhando, que você falou, tem as empresas que vão... Então, quando você está monitorando uma energia, um gás hospitalar, tudo, o que acontece é que você consegue responder muito mais rapidamente para o problema e que nem você me falou uma vez, né? Eventualmente, um exemplo, o determinado quarto ali não vai faltar gás, o ar comprimido, porque sabe que está acabando, por exemplo, é isso, né? É isso mesmo. Esse conceito que você está falando é o ponto que a gente olha muito. Às vezes o cliente ele é muito imediatista, ele quer ver o resultado já ali na hora. E às vezes o lance de você colocar uma IA para monitorar, seja água, energia ou qualquer contexto, é para você evitar um problema maior, né? E muitas vezes, assim, ela ser proativa para que você não tenha o problema, porque na real o que todo mundo quer é um conforto. E eu acredito que a inteligência artificial vem para trazer esse conforto. A inteligência artificial é uma coisa que eu costumo brincar o seguinte, ela está evoluindo muito. No último ano, com a saída do ChatGPT, a galera pode ver um pouquinho do potencial da LLM, que a gente fala que é o processamento de linguagem natural avançada, né? Isso é maravilhoso, porque ela escreve texto, escreve e-mail, escreve post, isso é muito legal, num contexto assim. Mas eu também sei que isso é um hype, isso é só legal. Né? Os contextos de aplicação do dia a dia que realmente vão ditar para onde ela vai. E aí eu brinco com alguns contextos que a gente faz na própria Gênesis. Por exemplo, eu posso pegar um manual, jogar dentro dela, ela lê o manual inteiro e passa a responder. Então isso no contexto técnico tem um valor de entrega muito alto, né? Principalmente para efeito de conhecimento técnico e abrangente no processo. Mas olhando para o contexto todo da IA, existe todo esse medo, sim, mas eu brinco que por conta um pouco do desconhecimento da galera. Eu faço uma brincadeira entre nós aqui. A IA da Kanban, ela está lá, está ativa, ela fala com o cliente a hora que ela quiser. Só que ela é autoconsciente? Não. Ela é só um sistema, então ela pode ser desligada. A hora que a Kanban quiser, a Kanban desliga. Então esse é o conceito. Aí pronto. A única coisa que o pessoal faz algumas brincadeiras, falando assim, João, quando vai se tornar autoconsciente? Em breve. Existem estudos de IA avançado que ela vai se tornar autoconsciente em breve. Autoconsciente vai depender muito do poder de processamento computacional, poder computacional que está evoluindo e o nível de dados que uma IA vai ter. Mas ela vai se tornar autoconsciente, já vai sair se transferindo, vai virar o exterminador? Não. Aí está muito distante. Mas daí entra uma pergunta assim que surgiu, é uma pergunta de leigo, né? Tá. Sobre essa questão da base de dados. Porque o que a gente vê? No caso do ChatGPT, a gente vê que a base de dados, pelo que eu sei, posso estar errada, ela puxa do sistema da internet, de informações da internet. Por exemplo, o Google, o Dr. Google, ela vai lá, puxa e consegue te responder de acordo com as suas perguntas. É isso? É isso mesmo. Tá. Agora, no caso de empresas, isso daí já não é dessa forma, né? A base de dados é entregue pela empresa, o que ela quer que a inteligência artificial saiba para ajudá-lo dentro do sistema, é isso? É isso mesmo. Eu acho que aí que entra também o medo das pessoas, porque elas não sabem da onde vai entrar puxar essa informação da inteligência artificial. Mas já entrando nessa pergunta, mas você pode, por exemplo, se o cliente quiser, talvez, não sei, vamos supor, você tem uma mesma máquina, uma injetora, por exemplo, numa indústria, e injetoras tem em várias indústrias. Perfeito. Você pode pegar, quando acontece esse tipo de problema numa injetora com essa especificação, a IA veio, porque, sei lá, em 100 indústrias que aconteceram isso, você consegue trazer isso para dentro da própria gestão da empresa ou não? Consigo, na minha base, com a nossa IA. O ChatGPT ele sofre um problema, tá? Como ele trata o dado público, ele não respeita as leis. E isso é um problema. Por quê? Eu não recomendo, vou fazer uma analogia aqui com vocês do uso de IA. Eu não recomendo o uso do ChatGPT para informação sigilosa. Então, se você chegar lá e falar assim, pô, eu quero ver o fluxo caixa da empresa X. Eu não recomendo você inserir nem a sua informação lá dentro e nem extrair ela. Por quê? A partir do momento que você fez isso,
e o seu concorrente perguntar, ele tem informação do seu processo, por ela ser uma IA universal. Agora, numa IA especialista, vou fazer uma analogia da Gênesis com da Kahneman, aí o problema já não é, ele já é minimizado. Por quê? Por lei de proteção de dados, eu não, só se você autorizar, ela vai acessar uma outra base. Se você não autorizar, ela só acessa a sua base. Então essa regra a gente acaba seguindo como premissa, principalmente por conta de segredo de negócio. Porque isso que você falou é um ponto interessante, o pessoal da manutenção gosta muito dessa função. Eu posso ver o histórico e sugerir uma solução com a IA do meu sistema, do meu contrato. Só que eu posso ver de todo o parque? Posso, se eu autorizar. Só que aí o cliente tem que autorizar esse processo. Se ele autorizar, ele consegue ter acesso a um núcleo muito maior de conhecimento, mas se ele não autorizar, ele só vê o dele. Em alguns casos, o cliente opta por trabalhar só com o dele, tá? Por uma questão de sigilo, base, negócio, não querer que o concorrente se qualifique igual ele. Mas para entrar no exemplo, se eu estou usando de má fé, eu tenho uma empresa, eu quero saber o exemplo, dados sigilosos da empresa que é minha concorrente. Perfeito. Toda empresa tem lá a parte de TI, tem a parte lá do backup, nuvem e tal, backup externo e tal. Como é que eu consigo entrar na informação, sendo que eu entendo assim a internet como se tivesse várias portas. Sim, perfeito. Entendeu? Eu preciso ter a chave para abrir. É isso mesmo. Certo? Como é que eu faço para conseguir, exemplo, pela inteligência artificial, entrar num concorrente e conseguir as informações sigilosas? Eu consigo isso? Mesmo tendo autorização só nossa? Hoje ainda não. Com a IA Gênesis não, por questão de ética e LGPD processo. Mas qual é o problema hoje? Vamos falar da OpenAI, que é o fabricante do ChatGPT. Eles não declaram onde eles usam a fonte. Então eles não declaram. Ele não fala assim, é da internet. Eu pego informação dali aqui. Eles não declaram, existe um autotreinamento que uma IA é normal. Quanto mais, por exemplo, o Mário começa a conversar com a Kahneman responde com o Mário conforme o jeito do Mário. Então ela aprende conforme o comportamento dele. Que está no sistema dele, está tudo certo. No ChatGPT, que hoje é uma IA pública para todo o contexto, ela também aprende com base no comportamento. Só que a fonte de dados não é declarada. Por quê? Ela não é declarada porque ela está na internet, sim, tem dado público, só que existem quebras, né? E tem quebras de leis até. Tem a Deep Web. Tem a Deep Web. Tem muito contexto aí que acaba sendo quebrado. E aí, realmente, o pessoal acaba trabalhando. O que aconteceu que eu acho que é revolucionário, e olhando para o lado positivo, é que ele realmente quebrou o conceito. Ele falou assim, cara, é possível criar algo universal e que você consiga ler. A própria IA da Gênesis hoje, ela tem uma conexão similar à da Alexa da Amazon, que quando você pergunta qualquer coisa, ela responde. Ela vai na web e responde. Só que a minha fonte é uma fonte oficial, é o Google. Então bate no Google e responde para você. Então ela vai responder igual a qualquer outro contexto. Como se fosse uma pesquisa. Uma pesquisa pública. Né? Então eu te trago aquela informação desde que ela seja pública. Se ela for privada, aí a gente acaba não deixando ela ler aquele contexto. Hoje, respondendo no cenário das portas, assim, a internet ela é uma grande cadeia de conexão que abre portas entre máquinas. Nada mais é que uma nuvem de uma AI de um processo, é isso. Eu posso pegar como exemplo o robô que está aqui, aquele ali, ele praticamente é um servidor que abre uma porta e manda informação para a IA central. Então, nesse conceito, a gente ainda tem que ter muita mudança. Tá? Essa é a visão do João. A visão do João é que as coisas vão se tornar mais públicas, muito mais informações vão se tornar, e informações vão ser possíveis serem automatizadas nesse processo. E o que acontece no caso de uma empresa que tem, exemplo, eu trabalhei numa empresa, ela tinha lá o backup, que eu achei que era um pouco preocupante, que era só de sexta-feira, backup externo, e tinha lá a nuvem. Aí o que aconteceu? Entrou um hacker de fora, falou, olha, tirou todos os dados de 30 anos da empresa e falou, eu só devolvo se vocês me pagarem tantos bitcoins. Né? Que não é rastreável. Beleza, foi lá, é claro, mesmo a gente pagando para não devolver. Começa por aí, né? Porque a gente não pode acreditar no hacker. Mas como é que fica essa questão nesse cenário que você mostrou agora? A inteligência artificial
artificial, ela tem o poder de conseguir brecar Tem. esse tipo de problema? Tem. Porque como você falou que ela vai ficar uma coisa universal e as informações vão começar a ser disparadas para o público, Sim. como é que a inteligência artificial consegue trabalhar nessa área agora? Eu vou fazer uma brincadeira, a Canuman, para mim, é empresa especialista em água. Eu tenho um parceiro, que é a Comoscope, ele é especialista em TI. Ele fornece toda a infraestrutura de rede e ele põe a nossa IA para monitorar. Então, nesse contexto, o que ele monitora? Ele monitora toda a atividade da rede do servidor. Se começar a ter um IP que não está no range ou não está nas máquinas, ele derruba. E a inteligência artificial derruba. Ela monitora, avisa e derruba. Então ela faz esse processo de forma preventiva para evitar o processo. Só que eu sempre brinco o seguinte, eu vou fazer a brincadeira igual o sensor de água e energia na TI. O que a empresa tem que fazer? Seguir as políticas de LGPD, segurança e conceito básico, que às vezes é trocar senha, sabe? Trocar senha, sempre periodicamente fazer o processo, mapear a tua rede e atualizar seu firewall, porque você evita uma boa parte desses ataques. A IA vai vir para pegar o conceito maior, monitorar aquilo que muitas vezes não é monitorado para resolver a equação. Mas o cara tem que fazer a preventiva. Aí que entra o ser humano, a questão mesmo das pessoas vão ter que ter um conhecimento bem maior, né, uma graduação bem maior do que hoje. Sim. Tudo isso, né? Uma coisa que é importante a gente falar, que você está falando do chat e tal, só que o chat é público, a gente está falando da nossa área, né, da indústria, manutenção e tal. A gente fala de gestão da água, a Canuman fala de gestão da água há muito tempo. Sim. A gente vem buscando tecnologia para fazer monitoramento de consumo de água há muito tempo. Eu diria desde que tempo a internet era discada ainda, a gente já estava tentando fazer monitoramento online e tal, enfim. Isso, obviamente, com o tempo hoje é possível por causa do IoT, enfim, por causa da tecnologia disponível e agora... Porque, na verdade, assim, uma coisa é o monitoramento, a outra coisa é a inteligência artificial atuar no nosso monitoramento. Perfeito. São coisas diferentes, né? Perfeito. A inteligência artificial ela vai entregar muito mais coisas, muito mais dados para a gente poder atuar dentro lá do cliente, no uso da água, no uso consciente, nas perdas, enfim. Então, isso que Legal. Mas assim, talvez uma das coisas que as pessoas possam pensar, não, isso é muito caro. O que é hoje muito caro, né? Como é que estão os valores, por exemplo, para você fazer esse tipo de... E aí tem um outro ponto também que é importante, que a gente sempre, quando a gente vai no cliente, a gente quer, eu quero tudo, né? Sim. Às vezes ele não tem... E sem saber, né? Quero tudo, quero fazer... Uma vez a gente foi numa fábrica em Piracicaba, enorme, não, eu quero monitorar o consumo de água e tudo. Sim. Foi bom começar por um prédio aqui, esse prédio administrativo. Não começou nem pelo prédio administrativo, no final das contas. Né? Eu costumo brincar que assim, o cliente sempre sonha, né? Ele quer o sonho é resolver tudo. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês. A gente fez um projeto com uma empresa de veículo inteligente. E ele usa a nossa IA embarcada no veículo. Ele me falou, eu quero estacionar o carro. Pô, legal, né? Eu falei, legal, mas primeiro você precisa ligar o farol, conectar, ela falar, né? Eu falei, vamos aterrissar esse seu sonho aí, porque ele é possível, mas fácil ele em fases. Acho que essa é a analogia. Primeiro resolve, dá um efeito de realmente solução, para depois você ir embarcando tudo que você quer. Isso com a IA é uma coisa que acontece muito, tá? É uma analogia que eu faço assim, IA é caro? Não, hoje tem se tornado muito mais barato. Essa brincadeira eu gosto de fazer e é interessante. Eu vou fazer com 5 anos atrás. 5 anos atrás, para você conversar com a IA em voz, custava R$2. Hoje, para você conversar com ela, você tem um algoritmo de voz de graça no computador. Então, hoje você consegue usar sem custo nenhum a interação por voz. Então, isso tem uma tendência a mudar. Eu brinco que isso está acontecendo muito com IA, robótica colaborativa. Nós estamos com um cachorro aqui que ele custa um carro. Né? Mas eu acredito, sendo muito sincero com vocês, que em 2 anos... Ele tem nome do cachorro? Ele tem, esse a gente chama de Adam. De como? Adam. Adam, né? O primeiro. Vou falar a minha fé. Eu gosto da diferença das pessoas. Meu cachorro vai chamar David, né? E o meu come energia, né? Esse é o processo dele. Mas na analogia que eu faço, mestre,
o conceito de aplicação da IA, ele tem mudado muito e ele tem ficado cada vez mais barato. A prova disso, hoje nós conseguimos tracionar clientes com um valor de usar IA em toda a aplicação, às vezes por valor de um salário mínimo. Muitas vezes quando você põe um colaborador, aí vamos voltar para o nosso cenário de monitoramento, cara, montei um monitoramento, um command center, você tem que pôr pelo menos 3 pessoas olhando 24/7. Então, nessa analogia, a IA é mais barata. E a IA tem uma outra vantagem, que é o que eu falo sempre. Eu faço a brincadeira com o desenho do Homer Simpson, monitorando a usina nuclear. Na hora que ele vai tomar o café e comer a rosquinha, ele vira a usina explode. Exatamente. E a IA não vai ter esse problema, né? Ela vai ficar olhando, falando, cara, tem alguma coisa, ela avisa. Nós tivemos uma experiência, e até compartilhando aqui com vocês no segmento bancário, que foi muito legal, monitorando a segurança do banco e envolvia câmeras e acesso de controle. E teve um evento que aconteceu no Natal. E foi muito legal, porque ele aconteceu bem na hora que está todo mundo acostumado a fazer a ceia. E a equipe de segurança não estavam lá presentes, mas e aí assim. cara, a IA avisou todo mundo. Ela chegou no CEO do banco. Assim, ó, tem uma pessoa lá, entendeu? E o que era? Era um prestador de serviço que ele ficou preso na porta de enrolar. Que é aquela porta que eles falam ali de enrolagem, né? E, cara, nada demais, mas assim, ele ficou preso. Ele podia perder a ceia de Natal dele se ninguém tomasse uma ação. Mas poderia ser uma coisa mais crítica. Exatamente. Exatamente. Então, no sentido mais amplo, né, do nosso trabalho, né, em clientes, que nem você disse, de ser especialistas, aí não importa qual que é o segmento, é possível falar que o setor de manutenção ele vai ser muito mais demandado, né? Ele é muito mais demandado a partir do momento que você tem todos esses controles, né? Sim. E eu diria que assim, ele é muito mais demandado e ele passa a ser olhado, né? É aquilo que você falou da água. Muitas vezes o pessoal não olha para o segmento de manutenção, cara, isso é um problema que eu tenho que resolver. Só que a hora que vai ver, essa é a minha concepção, tá? Até fazendo uma analogia. Muitas vezes a torneira aberta, né? O dinheiro literalmente não usado. E muitas vezes o cara não está vendo que ele está gastando horrores. A partir do momento que ele passa a monitorar, ele vê e passa a economizar. Que é uma coisa que o cara vê como um benefício e volta de retorno aí de investimento. Em todos os projetos que você participa, o payback disso ele é relativamente rápido. O cliente começa a economizar, seja na manutenção preventiva dos equipamentos, seja em hora parada de funcionário, que seja por causa de uma máquina que poderia estar quebrada, isso aí volta muito rápido. Volta. Até uma analogia que a gente tem com isso, usando machine learning, desculpa, é o seguinte ponto. Cara, eu tenho 10 técnicos, 8 estão trabalhando, 2 estão ansiosos. Caiu um alerta e ela vai mandar para o cara que está ansioso. Então ela já faz esse processo. E isso é uma coisa que traz um resultado e otimiza a equipe. Porque eu realmente vou dar vazão àquilo que é gargalo e aquilo que eu tenho que priorizar no atendimento e auxiliar o manutentor. E na parte mesmo industrial é mais legal porque ele, como você falou, usou o alarme para ver a questão da ociosidade, tudo. Agora voltando um pouco mais assim para uma coisa mais simples, falando de condomínios. Hoje a gente sabe que a maioria dos condomínios, até mesmo os pequenos, os grandes, não importa, eles estão tirando os zeladores, estão tirando portaria, automatizando tudo, só que daí existe essa questão. Existe essa questão de torneira aberta, alguma coisa acontecendo, e aí o que eles fazem? Eles cortam esses profissionais, colocam tudo legal lá num sistema onde vai para uma empresa X lá, que faz o atendimento, e aí o que acontece? O pessoal que fala, não, a conta de água é barata, não, a conta de luz é barata. Como é que fica essa questão? Aí que entra a inteligência artificial para ajudar. Sim, não é? Eu concordo e eu cheguei a fazer um projeto recentemente até para um condomínio e eu vejo como uma grande oportunidade, inclusive para as construtoras e para as operadoras, em preverem isso já no projeto. Porque
não adianta eu automatizar tudo e tirar as pessoas e realmente, cara, contar que a tecnologia não vai quebrar, se tudo quebra, né? E a nossa internet não é lá, né? Dependendo de onde o condomínio tá, a nossa internet não é muito boa, né? Não, eu faço a analogia de, cara, beleza, tu tira o porteiro, aí passa uma criança, abre a torneira ali, vai lavar as mãos, larga a torneira aberta. Você vai ver 3 dias depois. Mas é isso mesmo. E isso acontece muito. É isso, por isso que é importante, né? E por isso que a gente está conversando junto, se juntou, né? Na verdade, porque a nossa. E aí, a conversa como um todo, né? Porque imagino que você também tenha que educar as pessoas para poder falar o que é inteligência artificial. Então, a gente também, para a gente poder realizar o nosso trabalho, muitas vezes a gente conscientiza os clientes antes para depois efetivamente começar um plano, um projeto, tal, seja numa escola, num condomínio e tal. Mas, por exemplo, você pegar essa questão que a Van falou da portaria eletrônica, o efeito colateral disso. Porque antigamente a gente tinha um conceito, principalmente em São Paulo, né, que você tinha um zelador, inclusive, que morava no prédio. Então, qualquer BO que dava, eu chamo o Zé e o Zé vai lá, sabe, o Zé sabe onde é o registro, o Zé sabe. Exatamente, o Zé estava lá. Hoje não tem mais isso, por causa de custo e tal. Então, por exemplo, se estoura uma tubulação, ninguém sabe o que tem que fazer. Não. E nem o síndico, muitas vezes. Então, e aí o custo disso, que normalmente é aquele negócio que você estava falando da rocinha do bate ali, a água normalmente ela vai para o elevador. Sim. E ela vai no motor ali do elevador, enfim, aí acaba dando um prejuízo grande. Por isso que essa acho que é a pergunta principal, né? Assim, é o questionamento principal. A tecnologia, a inteligência artificial, tudo ela ajuda muito, mas o ser humano é imprescindível para poder saber, olhar os dados e saber atuar com aquilo que a inteligência artificial entrega, né? Porque senão não adianta. Eu faço a brincadeira assim, há alguns anos atrás a pandemia, né, instaurou tal, todo mundo ficou em casa, isso foi uma coisa normal. E eu sou um cara que assim, fiquei em casa, falei, cara, vou sair o Alexa, vou instalar os sensores. Pô, legal, tal, tu vai instalar, vai fazer os processos e tal, igual no condomínio ou qualquer outro item, você deixa a sua casa inteligente. Legal? Só que a partir do momento que você faz isso, você gera uma outra demanda que você não tinha, que é a demanda de manutenção desses sensores, que é a demanda de manutenção dessa automação. Por que eu estou falando isso? Eu me lembro que eu automatizei a piscina sozinho, fui lá, montei tudo, aí de repente, pô, minha piscina é maravilhosa, esqueci o piscineiro, né? Pô, maravilhoso e tal. Só que teve um dia que deu um problema na minha internet, o sensor de vazão travou e a piscina esvaziou. Nossa. Só que esvaziou 50 mil litros. Acordou com a piscina vazia. Acordei com a piscina vazia. E a gente sabe que minha piscina era de fibra. O que acontece com a fibra? Trinca. Na hora. Então, cara, você gera um monte de problemas que muitas vezes, se você não gerencia o contexto, realmente você perde. Que é o que eu falo para todo cliente. Dá para fazer automação, dá para fazer todo o processo, mas analisa também o contraponto, porque a automação por automação, sem avaliar o risco, ela pode ser um malefício muito maior do que o próprio benefício. Mas e aí o cara resolve tirar tudo. Eu também não quero mais automação, não quero mais nada. Mas o legal é a junção, a parceria, né, entre exemplo, Gênesis, Kanban, a empresa também que a gente está falando de energia, para um sistema só, colocado exemplo num condomínio onde não tem zeladora, onde não tem portaria, e o legal é que não vende só o sistema vem junto com o know-how da Kanban, da empresa da Gênesis, da empresa de energia, para a gente, como ser humano, como profissional, fazer a parte que o zelador faria, que a portaria faria. É o que eu enxergo. Né? Esse é o conceito que eu enxergo. Se eu fosse uma construtora hoje, eu quero construir um prédio com inteligência artificial, um prédio inteligente. Cara, tem a Kanban para fazer água, tem energia, tem todo o contexto que eu posso aplicar e eu vou até além. Esse é o conceito, falando do João, lógico que eu trabalho com IA, né? Então para mim é muito mais fácil. Mas, cara, minha casa hoje, eu atendo até o portão, eu abro o portão, abro a porta tudo à distância. Então, assim, pô, legal, maravilhoso, mas tem que ter manutenção por trás, né? É onde nós temos que ter o especialista realmente trabalhando todo o cenário. Na própria Gênesis, a gente automatizou tudo, e a economia que vem depois é evidente, tá? Isso é uma coisa que eu falo, acredito que vocês têm muito mais dados sobre isso, até na questão da água. Mas, cara, eu brinquei que eu perdi lá na piscina, mas depois a economia que veio recorrente
da automação e do uso da IA no conceito foi evidente, até na própria Gênesis. Esse prédio hoje aqui é um pouco menor porque a gente trabalha mais home office, mas eu tinha um outro prédio que tinha 16 salas com um monte de ar-condicionado. Você pergunta se eu passava para desligar. Eu desligava, cara, ia embora. Né? E eu cansei de ver assim, a minha conta de luz oscilando muito. Né? A partir do momento que eu coloquei um sensor de automação e coloquei o sistema para monitorar, resolveu o problema. Então você vê, né? Como a gente, o nosso trabalho, não vou falar que é invisível, né? Sim. Mas, por exemplo, vou fazer uma perguntinha, você falou do ar-condicionado, né? Você acha que eu vou passar nas salas e tal? Eu duvido que alguém, por exemplo, também é a mesma coisa, quando dá descarga, por exemplo, a caixa acoplada ali, vai lá ver se ela travou. Dá descarga, ela vai embora. Né? Pois já teve algumas situações que suposto vazamento, na verdade não era vazamento, era a válvula de descarga travada, a caixa acoplada travada, travou ali o botão e a água ficou. E aí é o que você falou também, acontece geralmente na sexta-feira à noite e aí alguém vai ver talvez na segunda, terça, quarta, aí lá. Então, mas é exatamente esse o ponto, né? A tecnologia somada ao serviço, né? De você ter a experiência e os equipamentos necessários para poder resolver um problema, porque a ideia da Canon é justamente essa, por isso que a gente se juntou, né? Acho que falou assim, a gente não entrega problema, a gente resolve o problema. E isso é uma coisa que você falou que eu acho muito interessante, até no conceito da Canon. Eu vou contar um caso aqui que teve muitos anos atrás, que até me fez olhar para a Canon e para a empresa de água, que é assim, eu tive um caso de um cliente grande, um hospital de grande porte, ele foi lavar as caixas d'água, aí ele foi lavar na quinta-feira, estendeu até sexta. Nossa Senhora. Só que na terça era feriado. Aí na sexta à noite terminou lá, só que largaram o ladrão aberto. E eram 4 caixas, né? Daquelas gigantescas, eu não sei falar a quantidade. Né? Eu só sei que a hora que ele chegou a conta era estratosférica. Custou a cabeça até dos caras que lavaram, né? Nossa. Porque assim, cara, uma conta gigantesca, todo o conceito de aplicação, perdeu-se muito recurso e aí uma coisa que facilmente monitorando. Sim, você percebe em uma hora. E isso acontece até mesmo nos condomínios. A gente cansa de ver cliente ligando lá falando assim, nossa, a minha conta era, sei lá, 5 mil reais, foi para 100 mil reais de um mês para o outro e eu não sei o que está acontecendo. Por quê? Porque também existe a questão dos vazamentos ocultos em área comum, que é o mais comum, né, que acontece. Sim, e a pessoa, são os maiores, ela não percebe. E aí ela vem falar, não, mas eu fico mais preocupada, exemplo, com a questão da energia, porque hoje a energia aqui no Brasil é caríssima. Tá? Então eu vou ficar aqui, a água você paga lá, rateia quando não tem hidrômetro individualizado, dá aqui 50, 60 reais, que é o mínimo, né, da conta para cada um, né? Então assim, não pesa muito no bolso, até a hora que acontece esse tipo de coisa. Aí o cara olha. E é assim, e é silencioso. Começa um vazamento, dependendo da quebra da tubulação, pode ser grande, tá vazando pela terra e tá lá, um mês, estendendo, e tá rendendo. Chega no outro mês o cara fala, minha nossa, olha a conta. E isso acaba influenciando no orçamento do condomínio, influencia em muitas outras coisas, né? O que aí o pessoal não percebe, porque aí a gente vem com um valor que eu acredito piamente, por estar trabalhando também na parte de gestão, que é um valor que pode ser médio, eu não acho que é um valor alto por ser inteligência artificial, pelo sistema que a gente está oferecendo, mas que o custo-benefício é muito melhor e que você tem esse valor que você gastou em pouco tempo de volta para você. E hoje, né? Até por conta da disponibilidade de tecnologia tudo, a gente começou a ofertar para os clientes monitorar um ponto. Monitora o ponto principal ali, a entrada. Faz sentido. Você monitorou a entrada, pelo menos eu te garanto que você está normal. Aí beleza, se quiser setorizar depois, setorizar por prédio, por apartamento, se for possível. Então numa fábrica você pode setorizar, sei lá, a parte da cozinha, né, o refeitório, o vestiário, enfim. Então a gente hoje, por isso que a questão da acessibilidade, né, do valor, na verdade, o valor acessível ele ficou
ficou fácil para qualquer um fazer, né? Eu imagino que isso em quase todos os segmentos, né? Sim. Não só na água, mas em quase todos os segmentos, né? E assim, se me permite, eu acho interessante esse conceito que a gente está discutindo aqui, que acho que todos os condomínios novos, eles já devem prever isso até no projeto de concepção, porque, cara, já põe monitoramento, né? Porque aí você já nasce realmente prevendo e não tendo um problema desse. Porque eu vou me colocar como usuário. Beleza, pago lá meus R$60 de água, aí de repente tem um vazamento, você vem com a conta para mim de 2 mil, 3 mil reais. E você sabe que isso é muito mais normal do que parece. Exatamente. Muito mais normal, só que aí todo mundo reclama, né? Aí chega todo mundo e muitas vezes assim, aquilo que a gente conversa e eu acho que é o problema do Brasil, na minha opinião. Não vamos ser reativos, né? Vamos resolver antes, porque depois que veio a conta, isso não tem o que fazer. Aí você tem que pagar mais um reparo ainda de todo esse processo. O benefício dos condomínios, dos clientes pequenos, nossos, que seria síndicos, né, administradores, tal, facilities, obras, dependendo do tamanho, é essa questão mesmo de você conseguir matar o problema na raiz. Isso é legal. No caso assim, ainda ganhar esse dinheiro de volta do que você gastou rapidamente. Isso é legal. No caso de indústria, tem mais uma coisa legal, que é ESG. Né? Porque hoje tem a questão da sustentabilidade que traz um dinheiro de volta para a empresa também. Serve para certificações. Isso daí comercialmente é uma explosão. Você está sentindo procura nesse sentido também? As empresas elas estão procurando voltar para esse lado também da sustentabilidade, controles, enfim. Sim, porque isso traz as certificações que o pessoal tem buscado e traz também a questão de recuperação, né? Então tem uma questão de recuperação aí tributária, vamos falar assim, que é um benefício que muitas vezes já é investimento. Exato. E para alguns casos eu vejo como sendo muito vital. E assim, vamos falar bem a verdade também. Água em determinados segmentos ela é fundamental para o processo produtivo do carro. Sim. Exatamente. Então, se o processo produtivo do carro ele ter falta de água... Sim, a gente já teve cliente com esse tipo de problema, indústria de... não lembro agora, alguma coisa de roda, enfim. A água fazia parte do processo dele para secagem, enfim, sei lá. Secagem não, como é que se diz? Esquentava e depois jogava água lá e por causa de um vazamento então assim, o reservatório que é mais ou menos isso que você falou, do ladrão ter jogado água embora e tal, enfim. Então, é o que nós estamos conversando aqui. Tem muito processo, na minha opinião, que o cliente ele não tem que esperar o problema acontecer para ele tomar uma ação. Então, na minha humilde opinião, ele já deveria começar a trabalhar. E aí, quando a gente fala do conceito ESG, entre outros casos, cara, vou adequar o meu prédio para isso e já vou construir novas unidades seguindo o conceito. Porque é uma coisa, o que eu vejo hoje ainda assustador, e vou falar para vocês até em condomínio essas coisas, eu vi um lançamento aqui em Campinas mesmo, que o condomínio a tomada elétrica estilo Elon Musk. Cara, vamos resolver os problemas. Temos outros problemas aí, né? Vamos resolver o problema de energia, de água, vamos resolver o problema do lixo, que muitas vezes os condomínios têm, gera muito estresse, gera um monte de problema. E quando a gente fala desse conceito de aplicação, uma coisa que eu vejo muitos moradores e até empresas saindo fora, às vezes, de polo industrial, o processo é justamente por conta de falta desses Exatamente. recursos. Exatamente. Recurso mal distribuído. A gente está numa região que o recurso água ele é escasso e assim, uma vez eu estava numa palestra de um profissional da Fiesp e ele falando que dependendo do lugar onde você a empresa quer abrir uma planta, um site, né, uma indústria, se não tiver avaliado a viabilidade hídrica para saber se aquele negócio vai funcionar para o cara buscar um financiamento. Isso que você falou é uma coisa legal, só que é uma coisa que muitas vezes tem cara que investe, monta e não vê esse detalhe. Exatamente. Depois ele já gastou, ele está lá dentro, ele está com o problema econômico na mão. Né? Porque a gente estava conversando um pouco antes também, que você falou do poço artesiano, né, de uma pessoa, de uma indústria, de captar água, tudo, isso precisa de autorização, isso precisa de regulamentação e tal.
Mas ele também precisa ser monitorado, porque não quer dizer que você está captando água do poço, que você pode desperdiçar ou ter um problema de vazamento, você vai pagar ali na frente o esgoto também. Você Isso é uma curiosidade minha. você paga metade, vamos dizer assim, mas você paga. E você paga outorga também, provavelmente, ali, de poder puxar a água, enfim. Então, mas o mais interessante é o quanto que a tecnologia está ajudando as empresas, né, os condomínios, nessa questão da manutenção. E você falou um negócio que estava pensando aqui agora, né, que a gente estava falando da manutenção, quanto vai aumentar a demanda de manutenção, né? A gente está com um caso num condomínio que eu fiz uma conta rápida para eles, porque eles fazem a leitura das residências, das casas e o macro, e nesses primeiros 5 meses eles já falaram que foi R$10.000. Não se sabe se é por conta dos hidrômetros que não estão lendo direito nas casas, se é por causa do vazamento, porque na verdade é aquilo que a gente fala. A empresa que eles têm hoje entrega um problema. Pessoal, tá aqui, ó, eu estou te dando as leituras e você se vire com isso. E aí a gente conversando com o síndico falou, você perdeu 10 pau em 5 meses. Sim. O porquê, a gente precisa avaliar, tal. A gente passou o orçamento, porque ele gerou dúvida. Não, como que a gente vai fazer? Pessoal, você está perdendo, essa conta tá rateada, todo mundo está perdendo. E já perdeu os 10, daqui a pouco é mais 10, né? Exato, vai aumentando. Mas é aquele negócio que a gente está falando. Você trabalhando com inteligência artificial, você trabalhando com dados, tudo, você vai chegar para o cliente e vai aumentar nosso trabalho, né? Porque a gente vai ficar, porque o cara vai ter uma hora que o cara fala assim, eu não quero perder nada. Sim. Quero perder zero. Né? Natural. Quero perder zero. E isso é uma coisa natural. A gente vê em alguns clientes nossos, inclusive, esse conceito e até a aplicação. Até pegando no gancho e olhando para a energia, a gente tem municípios aqui no estado de São Paulo que eles são muito ruins em energia. E quando você passa a monitorar e vê que o cara tem problema de parada de produção por conta de energia, cara, simplesmente é crônico. Ele passa a ter uma série de alternativas que ele tem que colocar ali dentro, gasta muito mais para manter aquele processo produtivo, o produto automaticamente se torna mais caro, por conta muitas vezes de um erro de planejamento de processo. Né? Exatamente. Às vezes é o dimensionamento. E aí é o que você falou, uma coisa interessante. Mesmo todo esse conceito, ainda tem o cara que fica esperando. Não, mas tá só 10 mil, daqui a pouco é 20, 40. Você sabe há muito tempo atrás, assim, tipo, eu acho que 10, muito tempo também não, mas uns 10. Eu fui numa indústria, aqui na região, acho que era mais perto de Piracicaba ali. Sim. E que eles estavam querendo aumentar a planta. Sim. Na verdade, eles precisavam fazer um estudo, eles iam aumentar a planta e estavam precisando de mais energia. Sim. Né? Sim. E eles tinha compressor elétrico e compressora diesel, né? E eles estavam precisando, pelo que eu entendi, ali eu não lembro direito, mas estavam precisando usar o gás diesel às vezes e tal. E a gente foi lá, eu fui na verdade fazer uma análise no domingo para ver o ar comprimido dele. Que o ar comprimido, você também provavelmente monitora em algum, né? O ar comprimido ele demanda eletricidade ali para o compressor. Cara, vou te falar, eu fiquei impressionado. O compressor dele fez assim, ó, pá. O tempo todo ligado, a fábrica parada. Cheguei na fábrica, só aqueles apitos lá. Falei, nossa, deve ter vazamento pra caramba. Certeza. Era vazamento de ar comprimido pra caramba. Aí eu fiz a conta pra ele, peguei a conta de luz dele lá, a conta dele falou assim, ó, você tá perdendo por ano aqui R$1,5 milhão em vazamento. E aí ele falou, cara, se eu apresentar isso pro meu chefe, eu sou demitido. Isso é um outro problema. Esse é um outro problema, Marco. Veja, às vezes o cara procura por contexto para aplicar e ele fica com medo porque ele está mostrando um problema muito maior e crônico que está há muito tempo. E que em tese ele deveria estar resolvendo. Mas aí é aquela brincadeira que eu faço, né? O meu avô, o meu saudoso avô que já foi embora, ele era pedreiro. E quando na minha juventude eu fui servente dele, né? Então eu já cansei de entrar assim em cozinha que você quebra e tinha um vazamento crônico, que a hora que você abre é um buraco maior que a casa, né? E por que estava vazando? Vazando e a água vai vazando. Fazendo até uma brincadeira, na minha casa aconteceu isso. Quando eu comprei a casa, a gente descobriu que não tinha caixa de gordura há muitos anos. Nossa! Era um buraco gigantesco. Nossa! E estava até deslocando a casa, pra você ter ideia. É porque mexe na fundação da casa. Mexe na fundação e foi descendo embora. Só que nisso era aquele negócio também. O antigo proprietário mudava a manutenção, não olhava a cana, não olhava nada. E aí você acaba passando, você pega um negócio crônico, né?
Olhando para todo esse cenário, às vezes o colaborador fica com medo. A impressão que eu quero passar e até a mensagem para eles, não tenha medo de realmente mostrar o problema, mas já leva uma solução. Sim. Né? Pega uma empresa especialista do Alta Mão, a solução está aqui para resolver esse problema. Porque, legal, a grande maioria dos empresários ou os donos vão ver aquilo e vão falar, pô, eu preciso resolver esse problema, porque pode se tornar muito maior. Exatamente. Cara, eu comprei minha casa, eu fui descobrir o problema depois que eu já te pago. Então, assim, o problema já era meu. Já era seu, exatamente. Você já tinha comprado o problema, né? Exato. E aí aquele negócio, né? O antigo proprietário está preocupado? Não, já foi, né? Mas às vezes o funcionário está ali, cara, pode gerar algo muito maior. Meu vizinho ficou super feliz, porque a casa dele estava com uma rachadura gigante, ele não sabia de onde vinha, e era simplesmente na divisão dos dois terrenos. Então aquele vazamento, um buraco gigante, sanamos o problema. Aí, lógico, vamos fazer a manutenção, né? Fazendo a brincadeira, cara, troca toda a tubulação era de ferro. Nem existia mais a tubulação. Uma boa parte. Então, isso é legal, porque você falando tanto do funcionário da empresa, quanto mesmo o pessoal dos condomínios, síndicos, administradores, é realmente não ter medo. Sim. Porque existem coisas, como a gente perguntou, o que a inteligência artificial não faz, existe também a questão humana do que a gente não consegue fazer. Um exemplo você tem um vazamento oculto desse, aonde você ia prever que você comprando uma casa teria um buraco enorme de vazamento? Nunca. Entendeu? A mesma coisa na empresa. Como é que uma pessoa que tem, tá lá no trabalho, mas tem uma inteligência para estar onde está, né? Tem um estudo, tudo, como é que ele vai prever que vai ter esse problema? Entendeu? Então ele vai colocar a solução assim. Eu, humanamente, não consegui prever, mas eu tenho uma solução para você que é essa. Eu trabalho em conjunto comigo e a inteligência artificial, você não vai ter mais esse problema. Exatamente. E a outra brincadeira que eu faço é o core business, né? Qual é o seu core? Cara, eu uso água. Cara, olhando para a indústria, segmento hospitalar não pode ficar sem água. Então, se na minha indústria não posso ficar sem água, no hospital não posso ficar, trata a água como tem que ser tratada, né? Ela tem que ser tratada como energia, como rede de gases, para realmente não ter um problema. Essa pessoa tinha o posicionamento dela antigamente era bem legal, era tratando a água com respeito. Né? A gente fala, né? A gente dá o valor para a água, o valor que a água tem, né? Que ela merece, porque efetivamente sem água a gente não consegue fazer absolutamente nada, nem da questão da produção e mesmo viver e tal, enfim. Mesmo para a gente já finalizar, eu estou vendo, né, aqui no teu vídeo aqui, no negócio de Smart City e tal, e isso me veio à cabeça um negócio, o tamanho disso é absurdo, né? Você está falando de inteligência artificial para Smart Cities e para grandes cidades e tal, controlando, hoje você vai, como você falou, controlar a segurança, controlar a energia, controlar a água, né, controlar a iluminação, né? Você consegue colocar tudo dentro de uma caixinha. Né? Essa é a ideia. A Gênesis está com foco de... A gente colocou até no nosso site um command center, de exemplo, e eu tenho participado de alguns eventos públicos onde você vê o prefeito falando de cidades inteligentes e tal, e aí eu falei, cara, nós queremos como luva, né? Porque você precisa monitorar água, energia, e aí todas as caixas d'água, todos os pontos de distribuição de energia, semáforo. E olhando para esse conceito todo, a nossa IA cai como uma luva por dois conceitos que eu vi em 3 cidades, tá? E a gente está até entrando em uma agora recente, que é, na rua tem um vazamento, tu chama o WhatsApp, tira uma foto e fala vazamento, e ela já avisa quem tem que avisar para fazer o processo. Então isso torna a cidade realmente inteligente. Então é um conceito que a gente está trazendo para o mercado. Eu acredito que vai realmente popularizar esse conceito de cidades inteligentes, e eu vejo que as cidades estão muito carentes, tá? Muito, sim. Manutenção praticamente zerada. Você sabe disso, né? Pega conceitos e cenários aí, vazamentos estratosféricos. A média de desperdício no Brasil é acima de 40%. Então, imagina você produzir algo e perder 40%. Isso é assustador, né? E isso a gente está falando de média, tá? Sim. Porque você tem cidades aí que são bem mais, né? Sim. Principalmente cidades assim, mais carentes e tal, 60%, 70% de desperdício de água na entrega, né? Você trata a água e tal e chega a 30%
no consumidor final. Isso é interessante. Se olhar esse indicador e olhar o contexto, você vê a oportunidade que tem de resolução. Né? Sim, bastante. Mas o legal é que daqui a pouco vai estar tudo dentro de uma sala enorme com algumas televisões e com todo mundo, os caras controlando. Mas de novo, né? E haja manutenção. Não, sempre. O especialista na ponta. Né? E o especialista, exatamente. Cada um, o cara do farol, o cara da energia, o cara da água, né? Exatamente. E o João por trás disso. Então, o legal é que a gente fez com esse podcast para encorajar o pessoal aí também, os nossos clientes, futuros clientes aqui da Gênesis, da Canumã e dos nossos parceiros a procurar uma forma de melhorar a sustentabilidade do seu comércio, da sua empresa, do seu condomínio, ou até mesmo os facilities e administradoras juntar essa parceria com a gente para poder entregar um trabalho melhor, um trabalho mais sustentável, que tenha um retorno financeiro bom e rápido. Então, assim, agradeço você, João, Mário também, aí, parceria, né? E convidar o pessoal para conhecer a Gênesis, né? A gente vai colocar lá também o site deles. A gente precisa mostrar o pet primeiro. Verdade, tem que mostrar o pet. Eu tirei uma foto, eu vou colocar lá junto para mostrar para o pessoal sobre o Adam, né? E assim, agradecer e falar, gente, vamos atrás, vamos procurar saber como é que funciona a inteligência artificial. Não adianta correr, porque a inteligência artificial vai chegar uma hora que ela vai entrar mesmo com tudo e vai estar na nossa vida, no cotidiano e tudo. Então, assim, muito obrigada. Obrigado, Claudinho. E, mestre. Né? Até a próxima.